Bom, amigos da Luta Livre, hoje na entrevista nós estamos com o Marcelo Mendes, aluno direto de Carlinhos Bruno Sila. Marcelo, se apresenta um pouco aí para a gente. Conta Oi, aí como foi que pessoal. você conversou. Então, eu sou. Hoje em dia, a luta livre faz parte da minha vida, né? Eu comecei. Sempre gostei de luta. Quando era rapazinho, eu praticava capoeira, que era lá nos fundos da minha casa. Depois treinei um pouquinho de judô, muito pouco. Judô foi um pouquinho, mais para que eu gostava mesmo. E depois fui treinar taekwondo com um aluno do Molina, que era o meu mestre Manuel Gomes, e comecei a tomar muito gosto por luta de trocação naquela época, né? Que era o taekwondo. E treinava todo dia, adorava. E aí, logo em seguida, o Flávio começou o boxe tailandês, né? Ele saiu, ele era do taekwondo e fundou o boxe tailandês. E aí eu comecei a conhecer o boxe tailandês também, de vez em quando ia lá na Naja, treinava lá e tudo. Até que eu me envolvi lá com. Teve lá um problema, né? De um embate lá do Flávio, que foi convidado para fazer um Vale Tudo. E aí a gente foi levado pelo Marcos Ruas, eu, o Flávio e o Eugênio, naquela época, para treinar luta livre. Foi quando eu conheci o luta livre, o Carlinhos. Né? Fui lá treinar com eles para a gente se preparar para a luta que a gente ia ter contra o Jiu-Jitsu. Ia ser uma luta de chão, a gente não sabia chão, o Marquinhos já sabia, a gente não. Então a gente foi para lá para tentar aprender, né? A luta de chão para poder ter uma chance melhor no combate. E aí eu nunca mais saí. Eu fiquei ali e até hoje eu larguei o resto, ainda fiquei um pouquinho lá, tal, mas até que larguei o resto e fiquei só treinando luta livre. Mesmo porque dentro da luta livre a gente começou a ter também uma luta mais completa, né? O Carlinhos começou a permitir a gente treinar também a parte de trocação e tudo. E mais adiante a gente até começou a chamar aquilo de luta livre profissional, que era não só a parte de chão, como a parte de trocação também. Isso é naquele desafio de 83 para 84, não é isso? 84, na verdade. 84, Novembro de né? 84. 30 de novembro de 84. Então, esse desafio, na verdade, o. Como é que chama? Alexandre, é, ele era um mestre de Kung Fu na rua Ipiranga, e ele conhecia o Flávio Molina. E ele foi chamado para um combate do Kung Fu contra o Jiu-Jitsu. E aí ele chamou o Flávio, porque ele sabia que o Flávio tinha tido lá um problema lá de invasão da academia dele e tudo, e chamou o Flávio para fazer uma equipe mista para esse evento que ia ter a luta principal, que ia ser o Rock Batarelli com o Rei Zulu, e iam ter 4 confrontos do Jiu-Jitsu, inicialmente com o Kung Fu, depois contra uma equipe mista do Kung Fu e o boxe tailandês, e no final, na verdade, teve uma luta assim do Kung Fu, sim, e 3 do boxe tailandês. A luta do Kung Fu, na verdade, substituiu a minha. Eu ia lutar, e aí eu rompi o menisco esquerdo uma semana antes e eles substituíram minha luta. Mas aí foi justamente para esse evento lá no Maracanãzinho que a gente estava se preparando e aí fomos lá para a luta livre e tal. Levamos um problema lá para o Carlinhos, conforme ele dizia, porque antes eles não tinham, né, esse problema com o jiu-jitsu. Pelo contrário, o jiu-jitsu era amigo, eles iam lá, treinavam, não tinha problema nenhum não. Mas aí a gente levou essa rivalidade para a luta livre, vamos dizer assim, e lá ficou. Mas você já tinha ouvido falar da luta livre antes ou foi só por causa desse desafio? Como é que era o cenário naquela época? Não, eu não conhecia a luta livre, nem sabia que existia a luta livre, não sabia. E E aí, rapaz, tipo assim, né? A gente queria aprender chão, é luta livre. Fomos lá ver, aí que eu entendi que a luta livre era luta de chão sem pano, né? Era o jiu-jitsu, vamos dizer assim, sem pano. E, e para gente que gostava, né, de lutar, de
se engalfinhar lá um com o outro, aquilo ali era espetacular, né? Porque é que nem eu falei agora, a gente podia treinar, treinar, enfim, e não só aquilo também, como a gente descobriu a eficiência da luta, né? Da luta de golpe, da luta de chão. Isso daí era uma coisa que, na verdade, a gente queria mostrar no início o que havia no início era justamente o embate entre a luta de trocação e a luta de chão. Um querendo mostrar que no início era a luta, o jiu-jitsu querendo mostrar a superioridade da luta de chão, da luta do jiu-jitsu, como uma luta real, uma luta de combate real. Tá? Então, surgiu um pessoal que estava justamente reagindo a isso, né? Assim, a gente achava que eu falo a gente porque eu também não gostava disso, porque não o jiu-jitsu em si, o que o jiu-jitsu fizesse, os dirigentes do jiu-jitsu quisessem divulgar o jiu-jitsu, mostrar, fazer um marketing do jiu-jitsu e tudo mais, isso é super justo, quer dizer, é uma coisa que eles têm todo o direito de fazer isso e não afetava ninguém não, tá? Isso daí era uma questão deles. Só que muitos alunos se perderam nessa ideia, começaram a ficar violentos nas praias. Os pessoal antigo sabe disso, entendeu? Então, aí tinha aquele cara que era violentão, que queria pegar e botava no chão, montava e massacrava o outro, aí já queria ser mais valente, brigou, invadia a academia, ia lá, quebrava tudo, e começou a ficar aquele clima. Entendeu? Aí sim, aí a coisa começou a ficar meio assim, um desrespeito, como se eles estavam se sentindo. E isso, na verdade, ficou um bom tempo, tá? Não foi só lá atrás, não. E o Flávio foi o cara que que confrontou isso, que um cara que se colocou, sabe, como, olha, não é bem assim, a gente tem o nosso valor também, nós vamos brigar e tal, e vem cá. E aí chamou lá a equipe, a gente foi lá, entendeu? E não é que depois começaram a respeitar, não. Não foi isso, a gente foi conquistando o respeito, mesmo ganhando, mesmo perdendo, eles sabiam que ia ter que lutar. E hoje em dia a gente vê, né, que claro que a luta de chão tem um tremendo, tanto que eu estou te falando, a gente mesmo migrou e começou a lutar luta de chão e tal, mas que a luta, todas as modalidades, elas têm que ser respeitadas, né? As lutas são igualmente boas e hoje em dia a gente tem um mix marcial art, ou seja, o cara tem que saber tudo e tal e tá. Agora, isso não impede, né, que você pratique mais uma luta, goste mais de uma outra, mesmo porque o que a gente vê hoje é um negócio complicado, tá? Porque ninguém consegue ser muito bom, é que nem o pato, né? Em todas as coisas. Então, a gente vê muito hoje em dia os grandes especialistas, né? Eles têm que aprender as outras lutas, mas eles defendem a modalidade deles. E aí a gente começa a ver lutas interessantes. Fora isso, é meio pelada, né? O cara sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe muito bem nenhuma delas. E, Mas e assim naque... foi. Não, perfeito. E naquela época, como eram os treinos quando vocês começaram ali com o Carlinhos? Ou eu entrevistei o Eugênio agora recente, ele até falou que o Fausto já estava parando nessa época, né? Como era? O Fausto ele ia lá, né, de noite, ficava lá assistindo, sentado, tal, mas ele estava já com alguns problemas, né, físicos. Então ele ficava mais assim ali, dando uma força, dando um toque e tal. Ele estava sempre por lá à noite, sabe? Mas ele assim não podia ficar de frente mesmo não. E o Carlinho que estava lá no comando, a essa altura ele que estava no comando, ele que estava realmente puxando os treinos e, né, com um corpo ainda bom, rolando e mostrando para a gente as coisas, passando, né? O Carlinho ele era muito didático, ele conseguia te explicar coisas de várias formas e eu sempre achei que ele tinha alguns, não é ditados, mas ele tinha algumas formas de te ensinar que eram bastante eficazes, tá? E ele falava uma coisa que era muito verdade, tipo assim, a luta
não tem muito achismo de você falar assim, ah, não, mas calma aí, mas e se não sei o que lá. Aí você para e fala assim, então vamos ver. Vamos lá, vamos fazer. Né? A luta é laboratório, é uma coisa quase que científica, né? Você pega não tem jeito. Você vai fazer aquilo certo, vai fazer 10 vezes, você vai levar 10 vezes. Vai fazer 10 vezes errada, você não vai levar 10 vezes. Então, é um pouco científico, sim. E ele tinha muito isso, tá? Ele tinha essa abordagem. Então, ele conseguia sempre... tipo assim, ele não fazia, treina isso daí. Ele não falava assim, treina isso daí. Ele mostrava por que que você tinha que treinar aquilo ali e como que você tinha que treinar aquilo ali, e que se você não fizesse daquela maneira, o que que acontecia? Todas as variações ali, por que que tinha que ser assim? Então, era muito fácil de te convencer, porque você acabava vendo que, sabe, não adianta, é assim, não adianta o cara ficar querendo ser diferente, não, porque eu prefiro fazer assim, né? Ah, então, peraí, vamos lá, vamos ver o que que acontece. E assim foi. Eu vi o Carlinho fazer, assim, ele não é possível que, sabe, fosse uma safra tão valiosa assim que só tivesse gente muito talentosa, entendeu? Não é possível. Porque certamente que ele era um grupo seleto no sentido da disposição, que foi ali um grupo que ele já tinha um grupo muito forte, né? E ainda nós fomos ainda o pessoal que veio lá da trocação lá, que ainda se juntou com eles para somar, né? Vamos dizer assim, para fazer um grupo ainda mais forte. Mas isso no sentido do que da proposta do atleta e tudo, mas é o que eu estava falando, não é possível que ele conseguisse fazer tanta gente boa. Ele botava a mão, era tipo um Midas, ele botava a mão no cara. Daqui a pouco você ia olhar, rapaz, o cara já estava um avião. E era fácil de entender. A gente que estava lá era fácil de entender como. Não tinha como. Ele estava te ensinando tudo, cara. Era só você ter vontade de treinar. Ele estava te mostrando tudo. Tem isso também, né? Porque não é todo professor que se doa tanto, nem que quer realmente mostrar tudo. Entendeu? Assim, tá o cara tem um monte de coisas, né? Que às vezes você fica até, pô, estou ensinando para um cara, daqui a pouco o cara, né, tá indo embora, tá levando, tem tudo isso, né? Eu não sei bem, tá? Eu não posso querer entrar na cabeça das pessoas, mas eu vi poucos professores igual a ele, com essa disposição. A ideia É, desse... eu acho que a luta livre, por ela, eu acho que ela era uma luta muito ligada ao catch as catch can, ao combate mesmo, né? Eles entendiam assim. E quando essas lutas começaram a não sei se foram proibidas, eu não sei o que que houve, que elas pararam de ter essas lutas de combate mesmo. Aí eu acho que justamente houve esse declínio. E aí quando acredito eu, tá? Na minha visão, assim, né? É uma tese, na verdade, que começou a ficar mais esportivo, que foi o Carlinhos, justamente, entendeu? Que botou uma didática e Sim. colocou a guarda, então começou a ter mais, você tinha treino, entendeu? A guarda, ela é um elemento fundamental para que você consiga praticar. Porque senão, o que que aconteceu? A vertente que continuava tendo treino era a luta olímpica. Porque aí você tem aquele jogo de cintura, tal, o cara treina, fica ali, não sei o que, se desenvolve, dá para brincar bastante. Já a luta de chão, sem a guarda, você não tem muita brincadeira, entendeu? O encostamento de espada, por exemplo, acabou. Então, Sim. o que continuou foi a olímpica. Quando o Carlinho entrou e começou e colocou a guarda, aí, o que que aconteceu? O negócio começou a ficar legal, começou a ficar interessante, o pessoal começou a treinar, começou a encher, começou a ter turma. Ele fez uma turma grande, né, lá no Internacional, Santa Luzia e Boqueirão. Pegar daquele ponto que você estava falando ali, Marcelo. Você falou ali você tinha falado da transição ali do Carlinhos. Quando você começou, não existia faixa, né, na luta Não, livre. não. Quando a O, gente começou, a gente começou lá em 84, tá? Foi justamente a preparação para esse evento lá, que foi 30 de novembro, se eu não me engano, lá no Maracanãzinho, essa luta que teve lá, que o Eugênio lutou com o Pitangui, o Marquinhos com o Pinduca, né? E o Flávio com o Marcelo Beren.
Então, a gente foi lá treinar início de 84. Nessa época, não tinha ainda... não tinha nada, era treino de sunga, não tinha nem dizer que vestimenta, ou faixa, não tinha nada disso. O que tinha era o pessoal ia lá e ficava rolando. É claro que procurava, né, o pessoal nivelar, né, o pessoal mais novo com mais novo e tal, não sei o quê, mas não tinha esse negócio de faixa, não. Mas aí, quando foi que o Carlinhos introduziu isso? Você tinha falado também da guarda, né? Que ele deu um enfoque maior para a guarda. Ah, não, essa, bom, é uma teoria minha, né? Mas assim, é sabido isso, eu sei, isso aí eu sei, que o Carlinhos, por exemplo, até o Fausto não tinha jogo de guarda. Não tinha jogo de guarda, até o Fausto, né? E o Carlinhos foi o cara que trouxe a guarda para a luta livre. E, no meu entender, a luta livre começou a crescer esportivamente, né? Justamente por conta da guarda, porque você conseguia rolar mais, tem mais competição, você fica ali, você consegue ficar rolando mais tempo sem ter um embate mais direto, a coisa rende mais, né? Você consegue segurar mais e tal, e tem mais defesas, e etc, etc, etc. Então, eu acho que ele, por ter trazido a guarda para a luta livre, e pela didática que ele era um cara que, né, muito simpático e tudo, e tem uma boa didática, ele começou a novamente construir turmas grandes, que já não tinha mais. Porque, conforme vocês sabem, melhor do que aquelas competições todas, aquelas lutas todas, não tinha mais. Então, a luta esportiva mesmo, a luta livre como esporte, ela não, praticamente não existia, né? Ela era uma luta mais profissional mesmo, uma luta de combate mesmo. E até mesmo o próprio jiu-jitsu. Eu acredito. Agora, o jiu-jitsu já tinha pano, já é uma coisa que segura muito mais a luta, já dá para você treinar mais, né? E a guarda. Então, quando a luta livre entra também a guarda, ela começa a ser uma luta de esporte de chão. Então, eu acho que nesse aspecto, o Carlinhos começou a dar um diferencial para a luta livre e ela começou a ficar atrativa como um esporte. A pessoa começa a rolar, gostar e tal. Conforme vocês sabem também, não tinha muita competição realmente, né? Então, o cara treinava para quê? Era para aprender a lutar, para aprender a fazer chão, para aprender. Claro que tinham competições, sim. A gente, inclusive, entrava em competição também de luta olímpica. Tá? A gente entrava, ali no Santa Luzia, lá tal. E os campeonatos que tinham de luta livre não eram muitos, mas era o grupo da Budokan, né, e o grupo lá da Brunocila, que a gente e gente de fora que vinha do jiu-jitsu também entrava, alguns eram bem poucos, mas entravam alguns, iam lá rolar com a gente também. Então a gente uma vez, inclusive, eu, o Hugo, o Eugênio e o Denilson, nós fomos, inclusive, uma vez levar. Ah, e o Marcelo Bertolucci, né, que dava aula lá em Manaus na época, estava tendo um problema lá, nós fomos treinar lá, nós fomos lutar lá um campeonato lá de jiu-jitsu, de pano mesmo, nós fomos. Então a gente estava procurando, né, as competições e tudo, mas não tinha muito não, tá? A competição tinha muita competição ali entre a gente, da maneira que o Carlinhos ele era um motivador, né? Então vocês já devem ter ouvido falar um monte de coisa dos treinos que ele dava, aquela loucura, botava um grupo de um lado, um grupo do outro, e vamos ver, desliga a luz e botar, não, ele fazia mil tipos de formas de motivar a galera. Então às vezes, por exemplo, fazia salto em altura, mas sabe para quê? Salto em altura com rolamento. Não podia ficar soltando e cair em pezinho, não, entendeu? Tinha que soltar e mergulhar, saltar e mergulhar. Ia subindo, ia subindo. Às vezes a gente passava 1,80 m, cara. Passava 1,80 m no mergulho. Começava a ficar. E tinha vários tipos de treino, vários tipos de treino. Treino de você de equilíbrio, então você ficava, por exemplo, em pé parado, na base, o outro também. Quem mexesse o pé, perdeu. Então, né, era aquele negócio de tal, treino de equilíbrio. E muitas outras coisas, sabe? Ele realmente era um cara que estava sempre armando alguma e fazendo a gente se mexer e se motivar, competir entre a gente mesmo. E aí foi assim, a gente conseguiu ter um grupo ali unido e feliz e competitivo também. Mas foi isso.
Naquela época ali do final dos anos 80, começo dos 90, que a luta livre começou a crescer no Rio de Janeiro, você chegou a dar aula por ali ou sempre foi atleta? Chegou a ser Não, professor? então, a gente sim, lá na La Maison, quando a gente foi para La Maison, na verdade, eu, eu fui chamado para dar aula aqui em Laranjeiras, esqueci o nome da academia, logo ali no início das Laranjeiras, lá você sobe umas escadas, e aí eu chamei o Hugo até naquela época para dar aula lá comigo, e aí logo depois a gente foi para La Maison, chamaram a gente para, o Eugênio estava dando aula lá de boxe tailandês, e chamaram a gente para ir para dar aula lá. E aí, o que a gente fez? A gente chamou o Denilson, né, que era, inclusive, o mais antigo ali da gente, e, e o Eugênio também parou de dar aula lá do boxe tailandês, e aí a gente teve, nós quatro dávamos aula lá, os quatro. E ali a gente fez um grupo bem grande. Numa época, o Denilson saiu, porque ele foi dar aula na Scratch, eu acho que era Scratch, tal, assim, mas sempre a gente, aquilo lá era o nosso, passou a ser o nosso quartel-general aqui, porque antes era lá no Boqueirão, né? Então a gente transferiu para ali o quartel. O Boqueirão continuou, se eu não me engano, o Bosco principalmente ficou lá de frente, lá no Boqueirão, que tinha um pessoal que não conseguia ir lá para La Maison, e ali a gente teve turmas enormes ali, sabe? E muita gente já se formando, já saía e ia dar aula já estava dando aula já em outros lugares já tinha começou a se espalhar o negócio, mas eles iam lá à noite para treinar lá com a gente, que aí a gente mantinha um grupo forte ali, sempre treinando. Tinham iniciantes também, mas a maioria ali era já o pessoal mais cascudo, né? E, eu também dei aula na Masa também aqui em Laranjeiras. Também dei aula aqui em Laranjeiras na Masa, mas aí depois eu tive que sair também, o Bigu me substituiu e ficou dando aula. Mas foi assim uma época, eu não dei muito tempo de aula não, foi mais uns 5 anos assim que eu fiquei dando aula. Depois eu não tinha mais tempo, né? Porque eu trabalho, não vivo da luta, vamos dizer assim, né? Eu tenho a minha profissão, então não tinha como. Marcelo, a gente percebe assim que vocês, né, se formaram ali, pelo menos tiveram início ali, né, na década de 80, e vocês devem ter ouvido falar de muita coisa ali do passado, né, tanto das histórias do Carlinhos. Acho que o Carlinhos era muito novo, né, quando vocês conheceram o Carlinhos. Sim, sim. Era Carlinhos muito novo, né? era só um pouco mais velho que a gente. Carlinhos, eu acho que era 5 anos mais velho do que eu, 5 ou 6 no máximo. Naquela entrevista que ele deu para o Alonso, ele fala que começou a dar aula muito novo, né, com 18, acho que 18 19 anos. anos, ele Foi já estava isso. dando aula. Então, o que a gente percebe é que o treinamento dele, né, foi bem cedo. Deve ter começado ali bem cedo com o pai. Aí ele conta aquelas histórias, né, que ele conheceu o Tatu, mesmo o Tatu com uma certa idade. O Tatu às vezes entrava no tatame, ensinava a posição. Aí ele fala também, que chegou a aprender algumas coisas com o Tatu, né, e o pai dele. E a gente sabe ali que esses treinos que aconteceram com o Tatu foram no Santa Luzia. A gente sabe que também Na casa dele também. Na casa dele também. tem. Ele tinha um tatame dentro de casa, um quarto só de tatame. O Carlinhos ia muito lá com o pai dele. E, na A Verônica sempre verdade, conta essa história. Né? não, ele aprendeu muito. O Carlinhos, eu tive a oportunidade, eu fui muito amigo do Carlinhos, tá? Eu, depois que a gente parou e tudo, inclusive, continuei, eu fiquei muito próximo do Carlinhos. Eu sempre trouxe ele como um amigo. O Carlinhos foi um amigo para mim e eu sempre procurei apoiar ele no sentido de preservar a história, porque eu sentia que a gente, quem está vivenciando isso sabe, né, que tem sempre um monte de novela, sempre um monte de gente querendo aparecer em cima dos outros, né? Roubar, vamos dizer assim, a cena e contar a história, que nem você estava falando aí, né? Enfim, mas deixa para lá. Então, eu sempre tive essa preocupação de preservar, vamos dizer assim, tá? Não só ficar defendendo por causa disso ou daquilo, mas de preservar, de perpetuar a história, né? Então, eu fiz site para ele, ó, isso aí já
lá atrás, né? Eu conversava com ele, ele me dava, inclusive eu tenho até hoje alguns documentos. Outro dia eu achei ali os livrinhos que ele tinha, que ele guardava, da luta livre de antigamente. É, ele também deixava comigo alguns diplomas que ele tinha, tudo para eu ir justamente construindo. E me passou, eu anotei, até hoje a gente tem essa lista em algum lugar, nos sites por aí, que era o nome justamente desse pessoal que ele lembrava, que treinava lá, na turma que antecedeu a ele, né? Que a turma que era uma turma que era muito forte justamente do tatu, que ele me contava, eu não sei, mas ele falava do René Bastos, do Alemão, do Barradas, ele falava de um monte de gente, inclusive do Deitão, também, que treinava lá também. Tá? Ele falava isso comigo. E eu anotei, eu tenho isso aí, vocês devem ter visto já alguma lista, eu não sei, eu não vivenciei, ele me contava isso, eu não posso precisar quando, nem né, quem veio antes, quem veio depois e tal, mas ele falava que era um grupo muito forte, né, que ele, quando começou a treinar o pessoal, ele treinou com muitos desses caras, que os caras, pô, que tinha uns caras lá que ele falava que era muito forte, cara, o cara dava um maçapão em você e fazia você bater por baixo dele te apertando, uma grosseria. Enfim, e ele começou ali ele com 13 anos, foi quando ele me disse, né, que começou, com 13 anos ele começou, e com essa turma muito feroz. Então, ele, imagino que em 5 anos, realmente, né, ele devia estar muito, muito fera. Foi aí que ele começou a dar aula já. Então, acho que ele se formou em 5 anos, e, e aí começou a substituir o pai. O pai começou a botar ele, né, para ajudar e tal, e ele foi se desenvolvendo. Eu cheguei a ver essa lista, né? Foi logo no começo, assim, que a gente começou a pesquisar. Aí tava lá a primeira geração, né? Era o Tatu. Aí a segunda geração já era o Fausto, né? A terceira geração o Carlinhos. Mas dá pra gente perceber, assim, que a geração de vocês, né? Que você fala que começou em 84, né? Você Ele já tinha já acho que é uma segunda geração do a nossa Carlinhos, já era né? a segunda do Carlinhos, isso. Ele Já era já a segunda tinha uma geração do Carlinhos. primeira, isso, O que dá para perceber ali que a primeira geração dele era muito focado é claro, eles treinavam finalização e tal, mas como não tinha competição, a gente não tinha nem muita competição de jiu-jitsu, né? Era muito focado ali nos treinos de freestyle, né? E de luta greco-romana. Você vê até o pessoal, né, com o maiôzinho lá o maiôzinho lá do Santa Luzia. Então, eles vêm aí de uma geração da década de 50 ali, que está tudo aposentado, eles treinam em diversas localidades ali, tem a Casa da Verônica, né, que tinha esse famoso dojo lá que todo mundo treinava. Não, vou ter que cortar isso aí, mas eu não, a malha olímpica. Cara, não tem nada a ver não. Só da luta olímpica vai ficar bravo aí, a malha olímpica. Nada, deixa ficar. Mas o meu cachorro está quase derrubando aqui o tripé. É o que, Luke? Sai daí. Mas, Elton, você sabe que a impressão que eu tenho, e o Denilson pode falar melhor do que eu, porque o Denilson estava lá naquela geração, a primeira geração. Tá? O Denilson era garoto ainda, já tinha um pessoal já mais cascudo que ele estava começando. Mas o que acontece? Quando eu entrei, eu cheguei a ter contato, treinar com muitos deles, tá? E os caras eram craques de chão já. Então, eu acho que aquele maiô, ele engana um pouco. Por quê? Porque o pessoal deve ter tirado, porque entrava assim muito, né? O que você falou é verdade. Entrava, principalmente as competições eram sim de greco-romana, de olímpica, tá? Mas eles já treinavam direto, era o treino de luta livre já mesmo. O treino de finalização, de chão. Pô, tinha um monte de craque quando eu cheguei lá, cara. Tinha que ver, os caras apertavam a gente de tudo que é canto. E aquilo foi justamente o que encantou a gente, de chegar lá e ver um pessoal, sabe, rolando super bem, sabe, desenvolvendo a luta. Então foi ali, aí depois esse pessoal foi parando, né, e chegou a treinar bastante coisa, sei lá, uns 2, 3 anos assim com a gente, alguns, outros um pouco menos, e eles foram parando e a gente foi se desenvolvendo e aí a gente continuou. E depois teve a terceira geração, que é o pessoal lá da ilha. Não, a gente sabe que tinha finalização, porque já em 49 ali tem o primeiro brasileiro de wrestling, né? Eles fizeram com a participação do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Não sei 49 se tem isso? Cara, rolava tudo quanto era tipo de finalização, o pessoal
era bem fera, né? Isso vem lá de trás, né? Uma herança lá dos anos 30. Mas eu falo dessas competições de freestyle e greco-romano porque não tinha competição Não de tinha, luta livre esportiva, não não tinha, existia, né? não existia, é verdade. Era Essas coisas uma coisa que ninguém nem sabia, só quem treinava lá que sabia. Era um negócio totalmente fora da curva. isso vem se desenvolvendo com o tempo, né? Essa mentalidade de se criar uma competição ali nos moldes, né? Dos treinos que rolavam ali. Mas eu vi alguns nomes ali interessantes, né, cara? Um pessoal que era realmente muito cascudo. Você tinha ali o Mário Gonzaga, né? Que era um cara Mário muito Gonzaga. forte, né? O alemão também era um sujeito que todo mundo falava muito bem. Eu vi o nome do Medi, cara. Eu vi o nome do Medi nessa lista, né? Muito provavelmente o Medi passou por lá também. Antes do Medi falecer, eu cheguei a ligar umas 2 vezes para ele, né? Na primeira vez ele falou que não podia me dar muita atenção, que ele estava muito ocupado. Aí eu cheguei a falar na Verônica, né? A gente está fazendo um trabalho aqui com a filha do Tatu. Ele falou: Tatu, conheci, muito bom, é muito meu amigo. Aí eu cheguei a perguntar desses treinos. Ele pediu para retornar depois, eu acabei não retornando, mas ele confirmou realmente, né, que existiam esses treinos. Então, o que parecia ali na época do Fausto é que era um reduto ali de lutadores de todos os cantos do Rio de Janeiro, né? O pessoal vinha mesmo para treinar, Isso. Eu acho que trocar era isso. figurinha, Eu acho que era trocava isso. muita. E E com o Carlinho, o Tatu ficava ali, entendeu? Ele ficava ali dando as instruções, entendeu? Era tipo o Fausto, né, que já parou, mas que estava ali junto com a gente. Era o que eu saiba, era isso, tá? E o Tatu ficava só ali, só eles iam para lá, todo mundo se juntava, claro que porque tinha um grupo bom, mas porque tinha a tutela do Tatu. Isso era a impressão que eu tinha nas histórias que o Carlinho contava pra gente. aí você percebe que essa mentalidade mais esportiva, né, que virou o que a gente conhece hoje como luta livre brasileira, ela vem já do Carlinhos, né, cara? É uma coisa que é formatada ali pelo Carlinhos, nas ideias do Carlinhos, né? Aí você tem ali conjunto de regras, né? Você tem ali a calça com faixa, né? E todo modelo ali que era muito semelhante ali o próprio judô e o jiu-jitsu também da época, né? Então, o que parece é que todo esse formato que a gente conhece hoje como luta livre esportiva, ela vem da geração de vocês mesmo, né? Isso é desenvolvido ali. Não que antes as pessoas não fizessem, mas as pessoas não tinham essa mentalidade de transformar aquilo ali em um projeto, né? Igual os gregos transformaram o jiu-jitsu. A Verdade. impressão que eu tenho. Ali começa A as coisas começam formatar, a né? Exatamente. Antes era uma coisa muito solta. Ele muito conseguiu juntar solta. os elementos e Marcelo, dar um corpo. você lembra quando foi que o Carlinhos introduziu a calça e a faixa? Em que Não, época não. foi? A calça fomos nós que colocamos quando fomos para La Maison, em 89 ou 90, quando a gente foi para La Maison. Não lembro exatamente, 89 ou 90. Eu sei que 90 a gente já estava lá, isso eu sei. Agora, o Carlinhos, quando ele colocou a faixa, era um shortzinho de lycrazinho branco, tinha com a faixa, assim, a parte de cima do short, como se fosse um cinto, só que preso, né? Era costurado, né? Que tinha a faixa. Era exatamente assim, tá? Então ele era um short e a faixa aqui por cima. Quando a gente foi para La Maison, o que acontecia? Era uma academia de ginástica, de um monte de artista, não sei o que lá, e parará. Então a gente chega lá de sunga, um monte de homem de sunga, suado, entendeu? Aí a gente teve que colocar a calça, não tinha jeito, sabe? Isso aí foi uma coisa que ficou mais social. Muitos defendem até hoje, tá? Eu vejo um elemento importante nisso, por quê? Porque é um uniforme que você fica é mais higiênico, é mais social, entendeu? É uma coisa que tem uma apresentação melhor, né? Então eu acho que e também eu já tenho uma questão de falar assim, quando a pessoa ainda está começando e tal, não sei o que, isso não faz muita diferença realmente, entendeu? Mas o que o Carlinhos prezava, e ele sempre falava, tá, é que o que acontece? Muda a luta. Você até botar uma hash guard, você muda a luta. Não é dizer que, não, mas peraí, não, muda a luta. Por quê? Porque a questão de escorregar, de você segurar aí junto, são detalhes. São detalhes. Não vai quer dizer que muda, não muda radicalmente. Mas você tem posições de raspada que sem aquilo não tem. Tá? Então,
ele falava, ó, vocês, tudo bem, mas vocês não podem deixar de treinar sem pano. Tem que ter o costume de saber, sabe? Pode treinar, não tem problema nenhum, mas de vez em quando tem que tirar o pano e treinar para não se perder aí, não esquecer a coisa, certas coisas, se viciar, né? Com aquilo ali, porque você vai. E eu já falei isso, inclusive, tá? Hoje em dia tem, assim, por exemplo, lá em Manaus, todo mundo treina de calça de kimono, o pessoal do Totonho. Manaus, hoje em dia, talvez seja o maior centro de luta livre, talvez não, eu não sei, o Rio de Janeiro, a gente está agora confederando as pessoas e tudo, então a gente vai, aos poucos, a gente está levantando, né, a nossa população de lutadores. E eu até acredito que mais uns 2 anos, mais ou menos, isso aqui vai explodir. Porque o que tem de projeto social, o que tem de galerinha, de uns craquezinhos mirins, que vocês têm que ver, cara, é uma coisa impressionante, dá um gosto danado, chega a ser emocionante. Então, isso daí vai chegar lá. Mas eu acho que esse trabalho, o pessoal lá, o Totonho, eles já fizeram isso lá. E eles ainda tiveram a inteligência de saber compartilhar com o pessoal do jiu-jitsu. Então, eles trouxeram muita gente do jiu-jitsu para dentro da luta livre, eles receberam esse pessoal. Tá? E, com isso, a luta livre hoje em dia lá em Manaus, o Totonho vai saber dizer melhor, não vou saber quantificar aqui não, mas eu sei que são vários milhares, tá? Lá tem muita gente. Então, o que acontece? Eles treinam voltando ao pano, eles treinam lá com pano. E o que eu digo é o seguinte, eu acho que, assim, hoje em dia vai ser muito difícil a gente conseguir colocar um padrão único, tá? É como se tivessem aldeias, tá? O que a gente vai conseguir, no meu entender, na competição, aí sim, na competição tem que ser todo mundo dentro do mesmo formato. Tá? Na competição não adianta querer estar um de uma maneira, outro de outra. Isso a gente vai ter que. Já está formalizando isso dentro da confederação. Tá? É resguarde, bermuda, resguarde com a manga da cor da faixa. Tá? Então isso vai. Ficou super bonito lá o campeonato, super organizado. Isso dá realmente um padrão, sabe? Isso é muito importante no meu entender. Agora, o que tem que. Se está de pano, se não está de pano, isso aqui, aquilo outro, o importante é a pessoa não poder jogar com o pano. Porque a nossa luta é sem pano, senão o cara vai viciar e a hora que tirar vai se complicar. Então, não pode estar lutando, muito menos, por exemplo, estar usando faixa, aí mesmo é que não pode de jeito nenhum usar a faixa, não pode usar o pano, entendeu? Tudo bem que esteja vestido daquela maneira. O que vai acontecer é que não vai ter certos deslizes, certas posições você não vai conseguir chegar, porque vai prender ou vai conseguir chegar mais fácil ou mais difícil, vamos dizer assim. Muda um pouquinho, mas eu não vejo nada demais, não. Eu acho que as pessoas têm que cada um ter a sua identidade da maneira que acha melhor. É o que eu falei em certos lugares, você para entrar realmente, sabe? É legal, sim, ter lá a calça de pano. E outra coisa também que eu posso falar agora aqui, a gente fazendo o papel da coisa, o que acontece? A luta livre está incorporando, de repente, uma outra variação, vamos dizer assim, entendeu? Pode até ter competição com calça e competição sem calça, entendeu? É uma outra variação. Eu acho que só enriquece. O que a gente tem que ter, no meu entender, é isso sim, preservar, não deixar de treinar o nosso sem pano, nos especializarmos no sem pano. O resto, para mim, é tudo válido. Isso na minha opinião. A gente está percebendo nos últimos anos assim uma movimentação muito grande em torno de se organizar mesmo, né? Você pegar a luta livre e fazer da luta livre realmente um esporte tão grande como era no início da década de 90, né, meados de 2000. Você tinha aqueles campeonatos ali que esteticamente eu achava muito legal, né? Todo mundo de calça, o pessoal tudo padronizado, era muito semelhante até às competições de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu acabou explodindo, né? E a luta livre, por uma série de motivos, né? Que a gente sempre discute, isso a gente discute sempre, a luta livre acabou estagnada, né? Isso é um fato. Então se demorou muito, né? A se tomar essa iniciativa de se unir, né? Todas essas aldeias, como você mesmo deixou bem claro, né? A luta livre ela tem as suas tribos, as suas aldeias. Então, nos últimos anos, a gente tem visto aí um movimento muito grande, um diálogo maior, né, entre essas pessoas. E a gente vê que muitas pessoas que estavam de frente da luta livre se afastaram e parece que isso fez muito bem a luta livre, né? O pessoal da velha guarda. Então, claro, tem muita gente ainda trabalhando da velha guarda, mas parece Mas que... é verdade o que você está falando. Isso aí que você está falando é verdade. Na minha leitura, houve um gap de comando, tá?
foi justamente quando o Carlinhos se afastou. Por quê? Porque as coisas começaram a ir para um lado que ele não queria apoiar, ele não achava correto aquilo. E começou a isso, tá? Essa divisão, né? Várias aldeias, cada um com seu cada um, na verdade, o que aconteceu? Em vez de fortalecer, enfraqueceu, né? Foi fragmentando. E aí, obviamente, a gente tem um competidor muito forte, muito inteligente, muito bem estruturado, que é o jiu-jitsu. Eles começaram a fazer competição de sem pano, com o espaço que sobrou, e continuou drenando, drenando. Tá? Hoje, é verdade o que você está falando, sim, a nova geração. Tá? Eles, na verdade, se uniram. Eu vou te falar um negócio. Por exemplo, eu não acho que seja nova geração o Cromado, eu não acho que seja nova geração o Totonho, nem o Bosco. Tá? Que, para mim, o Abá também, segura lá. Tem aí uns nomes de um pessoal que fica meio que resistência, que continuou trabalhando pela luta, que continuou firme ali, entendeu? Trabalhando pela luta e com um espírito de tentar somar a luta, tá? E não assim de fazer o seu. O João Ricardo, não quero ser injusto, tá? Porque o João Ricardo também é um cara que tem lá o foco dele, a aldeia dele, vamos dizer assim, mas continua trabalhando pela luta, tá? Então a luta continua nesses polos, né? Desse pessoal que continua ali segurando. Mas o que aconteceu? Com a nova geração, houve esse movimento justamente de união. Eu estava falando aqui antes de você chegar com o Cristiano, hoje dentro da confederação a gente tem um grupo de 64 mestres de vários estados do Brasil, e você tem que ver, na verdade, tá, eu e o Bosco estamos à frente da confederação, mas assim, estamos à frente no sentido de sermos os organizadores, porque todo mundo tem voz, e esse grupo todo, claro, a gente se somando também, tá? A gente se somando a eles, é esse grupo que está conseguindo fazer o que está fazendo. Então, o último campeonato que a gente teve no estadual foi um campeonato super bem avaliado por todo mundo que participou, por todo mundo que viu. Eu até fiquei surpreso com o feedback, né, das pessoas. Foi assim, eles mesmos, o próprio pessoal mesmo que se movimentou para que tudo acontecesse, tá? A gente só realmente ajudou. E as coisas estão andando, porque a gente sente que eles têm esse comprometimento, eles querem, eles realmente. A luta livre é como se fosse não vou dizer uma religião, tá? Mas é uma coisa que tá incorporada em muita gente, ela faz parte da vida dessas pessoas. E eles têm amor por ela, e eles querem realmente, assim, não tem aquele espírito, eu acho que acabou aquele espírito, porque a gente criou vários focos de, não vou dizer deuses, mas assim, as pessoas são as estrelas, são, né, as pessoas que chegaram lá em cima, que inclusive lutaram muito para conseguir, etc, etc, etc. Tinha uma posição assim meio que de cacique, vamos dizer, né? Mas isso de alguma forma, né, impedia muito que esse pessoal viesse, né? Então, quando acabaram os caciques, vamos colocar assim, o pessoal se uniu, se juntou de novo, que é o que está acontecendo, tá? E começou a fazer a coisa acontecer. Se vocês virem, talvez eu tenha oportunidade de mostrar para vocês algumas dessas cenas que a gente vê. Mas, assim, tem diversos projetos sociais em diversos lugares do Rio de Janeiro, tá? Com muita gente, muita criança principalmente. A gente está com vários craques de hoje, uma galera, rapaz, que dá gosto de ver eles treinando. Eles são craques mesmo da luta. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar visibilidade a eles, tem que ter uma estrutura para eles se desenvolverem, para eles conseguirem levar a luta livre ao lugar mais alto que é o que ela merece. E eu estava falando também que a gente, hoje em dia, quer abrir as portas para o pessoal do jiu-jitsu que quer treinar sem pano. Então a gente tem que falar a língua deles, tem que ensinar para eles, né? Ensinar no sentido de o que é a luta livre, né? Explicar para eles o que é a luta livre, apresentar eles a luta livre, né? O no-gi, submission, luta livre aqui, vamos lá. Treinar com eles, a partir do momento que eles treinam com esse pessoal que a gente tem, que são altamente especializados, eles na hora eles gostam, porque, sabe, não dá para querer comparar o cara que treina só sem pano com o cara que treina de vez em quando sem pano, né? A gente sabe que não dá.
E é uma luta que está muito na moda, que é uma luta dinâmica, uma luta tem, que tem velocidade, que tem. Se a pessoa está no gás e ela começa a puxar, entendeu? Ela tem giro, né? A luta, então é muito mais visível, é um show melhor de assistir e mais gostoso de praticar, na minha opinião, tá? É mais dinâmico. Tem outros elementos, que eu estava falando, por exemplo, o jiu-jitsu, você consegue segurar mais a luta, já na luta livre nem tanto. Então, não que seja melhor, é gosto, tá? É gosto. Mas o que eu quero dizer é que é muito legal, tão legal, e para alguns gostos até mais legal do que você rolar com pano. Então, a gente tem um público enorme, enorme de pessoas que podem perfeitamente praticar lá o com pano e aprender o sem pano também. Se a gente conseguir fazer isso, daqui a algum tempo a luta livre vai ser tão gigante quanto o jiu-jitsu é hoje em dia. E mais, com o surgimento do American Jiu-Jitsu, né, que estão querendo fazer federações, a gente está com um cara lá na Rússia agora que já fundou uma confederação de luta livre na Crimeia, tá? Agora ele está tentando fundar junto ao Ministério de Esporte da Rússia. Então, a luta livre está no mundo também. Então, quando a luta sem pano, vamos dizer assim, tá? Porque você tem algumas modalidades de luta sem pano, sim, mas a brasileira é luta livre. Então, quando a luta... Era justamente a pergunta que eu ia te fazer. A gente vê um movimento, embora silencioso, mas um movimento muito grande na Europa, né? Tem muita gente treinando luta livre. O Peroba está na Europa há muito tempo, né? O Toquinho também, o Peroba, tem alunos também do Pequeno, tem muitos alunos do Pequeno lá que estão se agigantando. Tem do Didane lá na Alemanha, tem Israel. Tem o Muniz, tem o Dudu nos Estados Unidos também. Dudu nos Estados Unidos. Então, a gente tem muita gente. E o pessoal talentoso, né, cara? Tem uns caras aí. Eu acho o Peroba, assim, um cara extremamente inteligente, extremamente talentoso. E você vê a qualidade do trabalho dele nos alunos, né? Isso, ele está formando craques. Muita gente boa ali, cara. Então, hoje em realmente... dia, o ranking de no-gi, né, lá da Europa, o número 1 é da luta livre. O número 1 do ranking adulto no-gi é da luta livre. Ninguém ganha desse cara. Ele ganha, sei lá, as últimas 30 lutas, eu acho que ele só perdeu 2. Ele é um cara fenomenal lá fora. E o que acontece? A gente, mais tarde, já tem gente falando que, eu acredito, tá? Que a gente pode ter um movimento olímpico aí. Por quê? Porque você tem a greco-romana, tem a olímpica, para colocar a luta de pan sem o golpe, a terceira modalidade, é mole, enquanto que com pano é mais difícil. Por quê? Porque o judô, você já tem a parte de golpe. O cara pode finalizar no armlock, etc. Então é muito difícil você colocar, acredito eu, tá? Até torço para que tenha também, mais uma modalidade. Mas eu acho mais fácil ter o sem pano do que o com pano. Eu acho mais fácil, a gente está mais perto. Então, assim, tem tudo para ser uma coisa que é muito grande, que tenha realmente um alcance mundial. A gente também já está construindo, né? já tem o mapa da luta livre, né? Dentro do site a gente tem lá o mapa da luta livre. E esse mapa, hoje em dia, ele está muito restrito aqui ao Rio, tá? Mas é que a gente está segurando para poder realmente fazer as coisas com todo mundo confederado. Então a gente vai preparar agora, vai entrar já o Brasil, vai entrar já o Brasil, que a gente está acabando de fechar os acordos com as confederações, inclusive abrindo algumas, né? As federações, desculpa, dos estados. E aí vai entrar o Brasil todo nesse mapa da luta livre, está lá no site, dentro do Google Maps, se você clica lá, você vê a luta livre onde ela está em todos os cantos. A gente vai abrir outros canais da luta livre aqui no Rio de Janeiro, tá? E nos lugares que não tem, a gente vai colocar os professores que estão disponíveis para dar aula nesses lugares. E finalmente no mundo. Tá? A gente já tem contatos com muita gente, tudo, mas a gente tem que montar o site internacional, tem que montar a estrutura, federar todo mundo, e aí quando for fazer o Mundial, que ano que vem vai ter, aí sim, aí a gente vai começar a confederar todo mundo. Já tem gente se confederando, mas as equipes não estão entrando ainda não, só o pessoal lá de fora. E é isso, entendeu? Eu acho que a gente merece a luta livre, né? Vamos dizer assim, a luta livre, merece um respeito, uma admiração, um posicionamento como esporte, e principalmente como luta, como arte marcial, entendeu? Muito, mas muito maior do que realmente hoje em dia ela tem. Isso não é culpa de ninguém.
a não ser de nós mesmos que somos da luta livre, que temos que realmente fazer isso acontecer. E isso só vai acontecer com a união de todos. Tá? Ainda existe muito desafeto dentro da luta livre. Ah, não, porque, sabe, aconteceu muito isso. Tá? Não, mas eu não concordo por causa disso, não concordo por causa daquilo. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar como? Com diplomacia. Todo mundo entendendo que todo mundo é importante, que todo mundo tem um lugar, todo mundo tem que vir, tem que ter voz. Essa voz tem que ser democrática. Ou seja, vamos lá, o mesmo número de confederados que a pessoa tem, de atletas, participantes, é o mesmo número de votos que ela tem, entendeu? Então, todo mundo vai ter uma voz. As pessoas mais antigas têm que ter o respeito que merecem realmente. E assim vai. Só que para isso, as pessoas têm que se propor a abrir mão, muitas vezes, e ser voto vencido, tá, de algumas ideias. Olha, eu penso assim, mas a maioria quer assim, vamos junto. Então tem que ter esse espírito. Só com esse espírito a gente vai conseguir a luta livre do tamanho que ela merece. Mas eu posso te garantir que mesmo hoje em dia, com essa nova geração aí, mesmo que muita gente não venha, infelizmente, tenha gente que não queira vir, tá? A gente, de qualquer maneira, ela vai demorar mais, ela vai crescer menos no início, mas ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá por quê? Eu estou falando isso não é porque eu não, é porque eu estou vendo uma galera empenhada nisso, muita gente. E aí a gente tem o produto, tem tudo, estamos nos preparando de uma maneira inteligente e nós vamos chegar lá, entendeu? E quem vier junto só vai somar, só vai ser muito bem-vindo e facilitar o nosso alcance aí do nosso objetivo. Com certeza. Mestre, qual é a mensagem assim, que você deixa para a próxima geração, para essa geração de agora, para o crescimento da luta livre? Olha, é mais ou menos na mesma linha que eu venho falando, tá? Primeira coisa, o cara tem que ser humilde até o fim. Ele vai ser craque, ele vai ser o melhor de todos em algum momento, se Deus quiser, tá? Mas no momento que ele deixar de ser humilde, ele vai perder não só a condição de estar evoluindo, como o respeito dos outros. Tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é a pessoa dar valor a quem veio antes, principalmente ao seu mestre. Tá? Não é só o seu mestre, não. É toda a comunidade que permeou o caminho que ele está hoje, entendeu? Utilizando para desenvolver a luta dele. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante porque aí ele não vai se perder dentro aí de um mundo danado. Terceira coisa é esse espírito de união. Tá? Ou seja, cara, você às vezes tem alguém lá que até, sei lá, você não cruza muito com aquela pessoa, ele te olha atravessado, ele, sabe, ou teve algum problema, mas ele é teu irmão da luta. Às vezes na família a gente tem gente que a gente, né, poxa, tem algum problema e tudo, mas é como se fosse profissionalmente, entendeu? Então, dentro da empresa, da luta livre, todo mundo tem que ter um mesmo objetivo, todo mundo tem que remar na mesma direção, todo mundo tem que engolir o sapo, entendeu? E principalmente, envelheçam, sabe? Como o cara vai ficando mais velho, ele vai vendo que, sabe, que ele está chateado porque cara, todo mundo vacila, todo mundo erra, todo mundo às vezes fala uma coisa que não tem que falar, sabe? Vamos passar por cima disso. O Carlinhos foi um grande mestre para mim nesse amadurecimento, um grande mestre, cara. A gente já fez coisas assim com o Carlinhos, tá? Todos nós, de não, vamos dizer assim, de não dar a ele o louro que ele sempre mereceu, que ele sempre. E ele perdoava na boa, com alguém vacilava, ele ia lá, não, vem cá, vamos lá, vamos tudo zerou, vamos embora, entendeu? Então é por aí, tá? Se todo mundo tiver esse espírito, todo mundo souber trabalhar lado a lado pela nossa luta, aprender que, pô, pior, você tá com bronca daquele cara, pô, daqui a pouco você vai ver o inimigo, o cara tu vai falar, pô, eu tava com bronca dele, o cara é meu irmão, entendeu? Então tá todo mundo no mesmo time. É isso aí. Se todo mundo tiver essa mentalidade, as coisas vão ficar mais fáceis e
e nós vamos conseguir progredir mais, não como pessoas, como atletas e como organização. Então, é isso aí, gente. União. Foi o meu terceiro item, mas eu acredito que seja o mais importante a gente ter isso em mente. Que a nova galera sempre tenha isso. Comunidade da luta livre, respeitar como uma família. E lutar por ela até o fim. Luta livre, osso.